Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa palestrante é a Selma, mas nós vamos estar aí com o time de Boituva hoje na tela aí com a Priscila e a Juliana. Então vamos fazer aquele bate-papo, aquele joguinho de bola aí, trocar uma ideia. O, o Osmir hoje tá ausente ainda. Mas acredito que a partir de sexta-feira ele já vai começar a ficar presente aí nas lives também, tá ok? Ai, que bom. Que bom. Que bom. A gente tá uns minutinhos, entramos com uns minutinhos de atraso aí, mas não é isso que vai atrapalhar não. Bom, então vamos lá, suas apresentações aí, Priscila. Boa noite a todos. Espero que a palestra de hoje seja elucidada com a nossa amiga Selma, que, ao nosso ver, pelo menos para a gente, que ela é maravilhosa. A gente gosta muito, ela tem umas palestras bem didáticas, né, Selminha? E tenho certeza que todos vão gostar. Ju? Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente está aqui para participar novamente dessa live. Ouvir as palavras aí da Selma, que eu sei que ela preparou para a gente com muito amor e carinho. Gratidão, mas vocês duas são suspeitas. Encherei minha bola aqui, tá? Não vale, são daqui de Boituva, então não vale. Bom, vale. Brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho sobre conflitos familiares, por quê e como vencê-los. A família é a grande ferramenta da evolução do espírito e um preparo para a vida em sociedade. Olha a responsabilidade que é uma família, né? É dentro da família que a gente se prepara para as adversidades que a gente vai enfrentar lá fora, no nosso dia a dia, na sociedade em si, com suas dificuldades, com os vícios que a sociedade nos apresenta, né? A sociedade nos apresenta muitos vícios. Então, é dentro da família que a gente vai se preparar. Geralmente, eu acho que todo mundo já ouviu uma pessoa, um adolescente, um pré-adolescente dizer assim: ah, mas eu não pedi para nascer, né? Quantas vezes, né? Acho que até adulto já falou isso, né? Mentira. E implorou para nascer, né? Como aqui em casa a gente brinca muito, as minhas filhas falam que eu chantageei elas. Eu falo, não, vocês que me chantagearam para tê-las como filhas, né? Foi ao contrário, eu cheguei primeiro. Então, geralmente é assim, né? A gente brinca, mas é uma responsabilidade. Nós temos a família carnal, né? E temos a família espiritual. A família carnal, quando a gente vem, né, reencarna, o que acontece? A gente traz com a gente os amigos, né? Um pouco da família carnal muitas vezes nos acompanha para a missão, para nos auxiliar, mas também o que a gente traz? A gente traz os futuros amigos para a nossa família, né? Que são aquelas pessoas que em outras encarnações, vamos dizer assim, não era tanto nossos amigos, né? Não gosto de usar essa palavra, né? Mas eram os nossos inimigos, né? Aquelas pessoas que nós machucamos, que nós causamos problemas a ela em outras encarnações e que vem para a nossa família justamente para a gente aparar as arestas que nós deixamos em outra encarnação em aberto, né? Então a família, ela é um centro de evolução do espírito. É lá que a gente vai, a princípio, moldar os nossos novos amigos, os nossos novos afins, né? De futuras encarnações, né?
Dentro da família física, nós vamos ter brigas, decepções, né? Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Não somos todos imperfeitos? Pais, mães, filhos, avós, tios, tias, somos imperfeitos. E dentro das nossas imperfeições, a gente vai ter atritos, né? Ainda mais se nós, como eu falei, trouxermos aquelas pessoas que nós precisamos aparar as arestas dentro da família, né? Então, a situação já fica um pouco mais complicada, um pouco mais tensa. Mas vamos voltar um pouquinho lá para trás. Vamos falar da responsabilidade dos pais na família. Muitas vezes a gente fala assim, mas os pais cuidam com tanto carinho, com tanto amor dos filhos e tudo mais. Mas muitas vezes tem muitos pais que esquecem da educação moral, né? Porque é aí que está onde se apara as arestas, onde que a gente vai conseguir a evolução maior dos seres dentro da família. Então, os pais, quando recebem os seus filhos dentro da família, aquele ente que está reencarnando ali como seu filho, pode ser um espírito simpatizante ou um espírito antipático, que veio justamente para ser auxiliado, para ser, como se diz, ensinado novamente, né? Ele está ali para reaprender as novas lições, né, na carne. E o que acontece? O pai tem que ter olhos profundos para observar o quê? O egoísmo, o orgulho daquela criança, desde pequeno, ver seus defeitos, eu não diria defeitos, seus erros, né? Como nós somos imperfeitos, nós temos erros. Ver os seus erros e consertá-los aos pouquinhos. Desde que a criança nasce, ela apresenta essas falhas. E dá para a gente perceber. Cada filho, quem tem mais de um filho, cada filho é diferente. É uma personalidade completamente diferente da outra, né? Então, é nesse momento que a observação do pai, da mãe, tem que estar à tona. Observação, eu como avó também observo, eu vejo as diferenças gritantes que têm meus netos, né? Muitas vezes os pais na correria, na preocupação de dar até o material, muitas vezes não assimilam tanto, mas eles têm a obrigação de ver e corrigir. Um pai que educa seu filho, que cuida do seu filho com amor, com carinho, que dá a educação moral, que dá a sustentação para aquele espírito evoluir, ótimo, maravilha. Se ele seguir o caminho correto, nossa, foi uma grande valia os ensinamentos dele. Se ele não seguiu, mas ele se esforçou para isso, aí já é problema do filho. Porque todo ensinamento a gente passa, depende da pessoa estar aberta ou não para recebê-lo. E isso acontece com os nossos filhos, né? Muitas vezes a teimosia em excesso deles, a rebeldia em excesso deles, muitas vezes pode ser aparentemente que eles não assimilaram, mas lá no fundo eles acabam assimilando. Recentemente, uma conversa entre umas amigas minhas, que ela comentou, nossa, você tá tão parecida com a sua mãe. Ela falou assim, pior que tô mesmo. Até no jeito que eu falo com meu filho, eu tô igual à minha mãe. Do jeito que ela brigava comigo, eu brigo hoje com o meu filho. Ela falou assim, engraçado que naquela época eu torcia meu nariz pra caramba pra minha mãe. E hoje eu vejo meu filho fazendo isso comigo. Então, quer dizer, que de certa forma, aquele ensinamento que a mãe passou, aquilo que realmente ela aproveitou
né? Ela aproveitou aquela lição. Por mais que ela fosse rebelde, ela aproveitou a lição. E hoje ela está passando para o filho. Então, isso é muito importante. Na família, como é um grupo de pessoas cheios de defeitos, a gente vem para quê? A gente vem para a gente desenvolver a nossa tolerância, benevolência, caridade, perdão, gente. Dentro da família tem que haver muito perdão, porque somos todos imperfeitos. Pai, mãe, filho, tio, avô, cachorro, é tudo imperfeito. Tem que ter perdão dentro da família. Respeito, gratidão, paciência. É dentro da família que a gente aprende direitos e deveres, a gente aprende limites. É dentro da família que a gente vai aprender. E é dentro da família que a gente vai exercitar tudo isso. E daí a gente vai levar para a sociedade. Então, eu pergunto, será que as famílias estão exercitando a tolerância, a benevolência, a caridade, perdão, respeito, gratidão, paciência? Estamos ensinando os direitos e os deveres? Estamos impondo os limites? Né? Se a gente parar para pensar hoje do que a gente vê na nossa sociedade, a gente precisa ter um cuidado muito maior com a família. Quem disse que é fácil? Não é fácil. Como eu falei, na família a gente vai ter espíritos simpatizantes e antissempatizantes, né? Então a gente tem que ter muito perdão, muita paciência para a gente poder lidar com as situações que vai ser apresentado para nós, a família. Na pergunta 555 do Livro dos Espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? Uma recrudescência do egoísmo, um agravamento do egoísmo. As pessoas passam a ser mais egoístas, né? Elas perdem a empatia para com o próximo. Elas se tornam únicas, tudo para ela, com elas, só. Não existem outras pessoas. A gente precisa privar a famílias, vamos dizer assim, de tudo o que é ruim que a sociedade apresenta. A gente precisa blindar um pouco essa família. A gente precisa blindar essa família, mas no sentido do ensinamento, no sentido da moral, né? No nosso estudo, a gente até colocou sobre a questão da vaidade, né? De você ter muitos curtidas, né? Querer ter muitas curtidas e tudo mais, e os jovens acabam produzindo fotos, produzindo os vídeos para isso. Gente, a gente precisa incutir na cabeça desses jovens, dessas crianças, a vida real, a vida da família, a importância que tem uma família. Não sei quantos a vocês. Eu brigo com a minha família, eu falo mal da minha família, mas ai de quem fale mal da minha família, né? Aí muda de figura. Eu posso, os outros não podem. Então a gente tem que aprender que família é isso. Família, a gente vai brigar, a gente vai expor os nossos erros, a gente vai impor as nossas diferenças. Eles já nos conhecem. Talvez eles conheçam melhor os nossos defeitos do que nós mesmos, porque eles já conviveram com nós em outras encarnações. E eles lembram, ela fazia isso comigo. Meio que inconscientemente, mas eles lembram. E quando a gente volta a fazer, sempre tem aquele atritinho, aquela faísquinha que sai.
E geralmente o que, que acontece? É isso que é família. A gente tem que lembrar disso. Não aquela coisa separada, aquela coisa um de um lado com o celular, um outro do outro. Viu? Vamos para tal lugar. Ah, eu não posso. Ah, eu não quero. Ah, eu não... Viu? É família. Vamos todos. Vamos sair. Vamos... agora não dá tanto, né, com a pandemia, mas vamos no parque, vamos chupar um sorvete, vai a família toda. Isso que é gostoso, isso que é importante. Se alguém me falar que tem uma família perfeita, eu falo para vocês que os espíritos são todos evoluídos da família. A minha família não é todos evoluídos, eu acho que eu sou uma das menos ainda, e bobear, viu? Porque de vez em quando tem uns arranca-rabo, umas caras viradas, não quero falar com você, não estou interessado. E isso é família, isso é gostoso. Mas é gostoso o perdão depois, a tolerância, a gente saber o limite, a gente saber que a gente erra, mas eles também têm que reconhecer que eles também podem errar. Né? Pai e mãe geralmente erra menos, né? Que já errou lá atrás, já sabe mais, então, como já errou lá atrás, já tem uma desculpinha que erra menos. Mas erram também, né? Então a gente precisa ter essa questão de família, essa questão de união, mesmo com as diferenças. Chico disse que na reencarnação ninguém erra de endereço. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa para cumprir a nossa missão, o nosso aprendizado, a nossa evolução, assim como eles. Já ouvi um monte de gente, até eu quando era mais adolescente, já faz tempo, né? Até eu, quando eu era adolescente, eu falava, não, essa família não é minha família, é impossível. Reencarnei na família errada. A gente é tão diferente. Não, a gente é igual. A gente é igualzinho, igualzinho, igualzinho. Eu me pego vendo a minha mãe em mim, nos meus gestos, na minha forma de falar. E hoje eu pego, às vezes até tiro uma onda com a minha filha, que ela fala a mesma coisa que eu falava para ela. Mas, tá vendo? Valeu, aprendeu. Mas é assim, a gente tá com as pessoas certas, no endereço certo. Então, vamos ser pacientes, vamos ser tolerantes, vamos ter respeito e, principalmente, gratidão. Eu acho que respeito e gratidão estão meio que juntos na família. A gente tem que respeitar as pessoas, respeitar quem nos auxilia, quem nos educou, quem nos criou, quem nos proveu da coisa material, né? Nós temos que ser gratos a essas pessoas. Como também tem muitos pais que também devem gratidão, respeito aos filhos, porque são eles que vão auxiliá-los no final da vida, são eles que vão cuidar deles no final da vida, né? Tanto arcar com a parte financeira, com a parte espiritual, a parte de carinho, de alento para com os idosos da família. Então, eu acho que é tudo um círculo. A família é o círculo fechado, é aquele círculo que, como diz Emmanuel, é o cadinho, onde ferve tudo, borbulha tudo, mas é o ouro, é para purificar, algo precioso que está ali. Então, precisa ferver para tirar as impurezas, para aparar as arestas de encarnações passadas. Fácil? Não é. A gente dói lá dentro, a gente fica preocupada, fica, vamos usar essa palavra, meio que revoltadas às vezes, mas é importante. A família é a coisa mais importante que nós temos. E a família espiritual? A família espiritual está lá, do outro lado, nos auxiliando, nos dando força e principalmente torcendo para que a gente consiga, né,
cumprir a nossa missão aqui, nessa encarnação. Que a hora que chegar lá, a gente vai ter muito mais louros, muito mais o que, vamos dizer assim, que agradecer, né? Por a gente ter conseguido, com o apoio deles, uma evolução, um passinho a mais na nossa evolução. Querem acrescentar alguma coisa, meninas? A Priscila, ela caiu a ligação dela, mas daqui a pouquinho já retorna já. Ju, você quer pôr alguma coisa? Eu acho que você falou bem, Selma. Acho que falou muito bem. Agora eu acho que mais são as perguntas mesmo, as dúvidas do pessoal. Então vamos lá. Eu vou até começar com duas perguntas, na verdade. O que acontece, Selma, com esses pais que vêm para esse mundo e acaba não instruindo os filhos corretamente, acaba não colocando no caminho correto, não passa esses princípios que você estava falando de moralidade, enfim, e essas pessoas acabam se desvirtuando no meio do caminho por falta desse ensinamento. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, imagine um pai vendo seu filho sofrendo, né? Vendo, vamos dizer assim, o seu filho no umbral, o seu filho sendo levado por entidades negativas para lugares umbralinos. Você acha que só de ver, só de saber que você está num lugar um pouco mais adiantado, né? Vamos dizer assim, e seu filho está no umbral, já é um sofrimento grande, né? Mas vai ser cobrado deles, sim, essa questão de moralidade. Com certeza, futuramente eles vão reencarnar novamente, talvez como novamente pai e filhos, como irmãos, né? Eles vão reencarnar justamente para quê? Para que esse pai que falhou possa ser o amparo desse filho novamente para prosseguir a caminhada. Com certeza, se eles vierem como pai e filho, esse filho vai ser muito grato a esse pai novamente de ter novamente a oportunidade. E com certeza, esse pai não vai querer falhar de novo, né? Vai cercá-lo com muito mais carinho, com muito mais amor, para que ele possa seguir o caminho correto. Sem dúvida. E a segunda pergunta, na verdade, eu ia fazer a pergunta, mas eu já vou fazer o comentário, que é o que a gente sempre comenta, às vezes, entre a gente, às vezes está fazendo, tá conversando em um grupo e a gente fala, né? É como você mesmo disse, a gente acaba encarnando em uma família onde que a gente precisa aprender, precisa se lapidar, tanto a gente quanto as pessoas que estão na família com você. E se você não se esforçar para você fazer a sua parte, o que vai acontecer? Por mais que você não goste daquela pessoa, por mais que você não se dê com aquela pessoa, se você não se acertar nessa encarnação, você vai ter que vir em uma outra encarnação para fazer isso novamente. Então, não perca tempo, né? Vamos usar um pouquinho da inteligência, né? Exatamente, né? Vamos aproveitar essa encarnação para não complicar muito as futuras, né? A gente já vai ter outras coisas para a gente refazer, aparar outras arestas, né? Vamos deixar essa. Não, mas muitas vezes a gente se esforça ao máximo, mas muitas vezes a pessoa também não colabora, né? Muitas vezes a animosidade é tão grande entre as duas pessoas, ou a pessoa não quer aceitar a sua, vamos dizer assim, a sua remissão, né? Vamos dizer assim, sua remissão, sim, que muitas vezes você fazendo a sua parte já é um grande valor, né? Daí vamos deixar que ela fique com a outra, aquela história do presente, né? Eu te dou o presente. Se você quiser pegar, é seu. Agora, se você não quiser, vai ter que ficar comigo mesmo, né? Então, a oportunidade é dada. Se eu estou sendo aberta, boa, empática com a pessoa e ela não quer esse presente bom, então... Com certeza.
Que é a pergunta que o Ricardo fez aqui também, que é mais ou menos isso, né? Que ele fala, por que é tão difícil perdoar alguém da família? Eu acho que é difícil perdoar porque eles conhecem muito a gente conhece muito eles, né? Você já percebeu que muitas vezes uma atitude de um pai, de uma mãe, de um filho, de um tio, a gente já sabe mais ou menos como é perante uma situação. Então a gente já conhece eles. Então a gente já fala assim, meu Deus, vai fazer de novo. Eu fiz isso, eu falei isso. Não, ela vai fazer do mesmo jeito outra vez. Então não é assim. A gente tem que ter paciência. A gente também tem que levar em consideração uma coisa. Cada um foi educado de uma maneira. A minha mãe foi educada pelos pais dela. Ela teve uma educação. A educação que ela me passou é outra. O meio, a época que eu vivo é outra. A gente também precisa levar em consideração que muitas vezes, antigamente, eu via muito da minha avó, antigamente a criança não podia fazer isso. Hoje você deixa, Solange, que era a minha mãe. Então, quer dizer, é aquela coisa. Então, a gente precisa ter esses pontinhos de divisão. Levar em consideração também que as pessoas vão evoluindo, vão modificando, mas o ambiente, a educação também vai mudando. Mas muitas vezes nem todo mundo acompanha essa evolução, né? E causa ainda mais atrito dentro da família. Mas o perdão, a gente tem que se perdoar e perdoar os outros, assim como amar. Muitas vezes a gente nem se perdoa. Como que a gente vai perdoar o outro? Exato. Rapidinho, né, Selma, a gente sempre comenta, né, quando a gente fala de pais, famílias, o Rossandro, né, que é um psicólogo e também palestrante, ele mesmo fala, né, um episódio da vida dele, que ele pede a esposa em casamento e a esposa dele fala para ele, eu aceito, mas você vai ter que perdoar seu pai, porque os pais foram separados. E ele falou, mas meu pai já é desencarnado. Ela falou assim, mas você não é espírita, então você sabe que não acaba. Então ele procurou a família, com quem ele conviveu todo o tempo, ao qual ele ficou separado da mãe dele, e viu o outro lado do pai. Aí sim ele pôde ver suas raízes, pôde ver também uma parte dele, se conhecer um pouco, que era parecido com o pai. Então o perdão, o espiritismo, que ele nos ensina isso, que mesmo que o tempo passe ou se alguém está desencarnado, a gente pode, né, perdoar. E conhecer as pessoas que às vezes a gente rebate tanto na vida de fulano é daquele jeito, ciclano é né, do outro jeito, mas às vezes a vida coloca a gente numa pegadinha dessa, né? Verdade. Vamos lá para a próxima pergunta. O que dizer dos filhos que colocam os pais nos asilos e nem os visitam? É da Dona Alice. Essa questão de deixar os pais nos asilos, que nem a gente já acho que teve uma das aulas que eu até comentei isso. Eu não acho o asilo um lugar ruim para colocar os pais quando os filhos realmente precisam. O problema é que eles abandonam os pais. Muitas vezes, quando os filhos trabalham, a esposa, o marido trabalha, a mãe de um deles vai ficar em casa sozinha, muitas vezes ela precisa de cuidados, né? Ela necessita de cuidados, de cuidados especiais que eles não vão ter condições de cuidar, de pagar uma pessoa para ficar ali, não vai ter alguém para ficar com ela. Eu acho nada mais justo do que estar numa instituição onde é bem cuidada, onde ela vai ser tratada, mas não esquecer. Você pode ir lá buscar seu pai, pode passar a ver, né? Pegar um final de semana, vai viajar, né? Eu acho que aí
é um pouco de egoísmo dos filhos, né? De, vamos dizer assim, a ingratidão, né, dos filhos em largar o pai lá, uma questão até de comodismo, né? Muitas vezes, tipo assim, eu vou sair, esse final de semana eu vou sair. Não vou ver eles esse final de semana, porque eu quero viajar com a minha família. Mas, puxa vida, pai e mãe também é família, né? Não é porque a gente casa e constitui a nossa família que a gente deixou de ter pai e mãe. Meu tio já faleceu, mas uma coisa eu achava muito bonito no meu tio. A família da minha tia, eles eram muito unidos, reuniam sempre, viviam na casa da mãe, faziam jantares e tudo mais. Mas meu tio, todo domingo, vinha almoçar com a minha avó. Daí muitas vezes a gente até falava, mas tio, cadê a tia? Porque o senhor não foi lá na casa, né, da sogra? Tá tendo churrasco, tá tendo festa lá. Aqui a comida era simples. Ele falava assim, não, essa é a minha mãe. Aquela é a mãe dela. Então, ele deixava ela dar atenção, ele deixava ela dar atenção para a mãe dela, enquanto ele dava atenção para a mãe dele. Então, eu achava muito bonito isso nele, que toda vez ele não criticava a esposa, não brigava com ela. Ao contrário, ela podia cuidar da mãe e ele cuidava da mãe dele. Família é família, depois que casa vira uma coisa só. Vamos lá. A Márcia ela pergunta: se a família é tão importante, por que alguns pais desencarnam precocemente? Bom, aí é questão de, vamos dizer assim, da programação deles, né? Da necessidade deles, né? Eles tiveram... eu acho que a palavra missão, eles cumpriram o que tinha determinado, o que era necessário para aquele momento, entendeu? E já cumpriu, já acertou, desencarnaram para prosseguir as tarefas dele. Os filhos ainda não, ainda tinha mais coisas para aprender, né? Reencarnaram com outra missão, com outra tarefa a cumprir, né? Então, eles continuam. Muitas vezes, talvez até aqueles filhos que eles geraram não tinha tanta arestas para aparar com os pais, e sim com os avós, com os tios, ou com quem eles irão ficar, entendeu? Então, muitas vezes, a missão daqueles pais era gerar as crianças para que vamos dizer assim, como que eu posso dizer, a continuidade desse amor, dessa evolução se desse em outra família, que era necessário para eles, entendeu? Para a evolução dessas crianças e de quem ia ampará-los, né? Acolhê-los. E aí ela completa a pergunta aqui com uma outra pergunta. E esse órfão é responsabilidade de quem? Então, esse órfão é alguém da família que vai ser responsabilizado perante vamos dizer assim, a encarnação, a questão de Deus de designar, com certeza. Vai ter aquela pessoa que ele vai colocar no caminho. Se for alguém da família mais próximo, muitas vezes eu já vi gente na beira da morte pedir: eu quero que meus filhos fiquem com fulana de tal, né? Por quê? Porque talvez por uma intuição, por uma necessidade até de reencarnação, que essa pessoa precisava de cuidar desses filhos. Inconscientemente, aquela pessoa que estava desencarnando já sabia que era para lá que essas crianças tinham que ir. Mas muitas vezes até mesmo a orfandade, ela é um ensinamento para a criança, né? Quem diz que uma pessoa não veio para aprender o valor dos pais? E qual é a melhor oportunidade de você aprender o valor de um pai, de uma mãe, de uma família?
do que você não tê-los. Com certeza. Vamos lá, o Olair ele pergunta: como lidar com divergências de religião dentro da família? Quando algum filho segue outra religião diferente dos pais, por exemplo. Eu acho que aí tem que haver respeito, né? Respeito, o pai tem que respeitar, e o filho também tem que respeitar a religião dos pais, certo? Cada um, eu falo que as religiões é grau evolutivo, é como eu vejo Deus. Não é como você, Yuri, a Ju ou a Pri vê Deus, é como eu vejo Deus. Então, se dentro do Espiritismo é a maneira que eu consigo enxergar Deus, sentir Deus, ótimo. Se a sua é outra religião que vai fazer você ver Deus, enxergar Deus, sentir Deus, vivenciar Deus, é maravilhoso. Mas eu acho que tem que haver respeito, né? Entra o respeito, a tolerância, né? Porque tem que ter respeito e tolerância dentro da família. Na minha família é um balaio de gato, meu filho. Tem de tudo que você pode falar. Fala uma religião aí, eu vejo se tem ou não tem. Tá certo. Vamos lá, pessoal. Tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Temos aí mais 9 minutos somente. Vamos aproveitar. Você quer comentar alguma coisa, Priscila? A minha internet, desculpa que a internet aqui tá um caso abençoado, né? Vai e vem, vai e vem. Não, igual a Sama estava falando, a base da religiosidade, né, com a família. E nem eu sou espírita. Meu marido, ele fala que ele é espiritólico. Ele é meio espírita e meio católico, né? Eu tenho, igual a Sama falou, na minha família tem várias religiões, né? Desde os evangélicos, tem os protestantes, os católicos. E é muito gostoso que quando sentamos juntos a gente consegue conversar e cada um se posicionar e aceitar a opinião e acabar que naquela conversa a gente trocando opiniões, trocando vivências, esclarecendo. A minha avó, eu tenho uma avó que ela já desencarnou, que era muito católica, já era um pouquinho mais difícil. Mas eu tenho a outra que é maravilhosa. Então ela senta, ela pergunta, ela quer saber o lado do espiritismo, eu quero saber o lado da religião dela evangélica. É sensacional. Ela era benzedeira. Hoje ela é evangélica, mas continua, né, benzendo a gente, daquela coisa. E isso é muito, muito bom. O respeito, as vivências, o conhecimento deles, com que a gente aprende unindo todos, é muito gostoso. E as opiniões, né, as conversas trocadas ajudam muito. É bem o que a Selma falou, quando há respeito, há tudo. E isso é maravilhoso. Sem dúvida. Deixa eu só fazer um comentário. Eu tenho um tio que ele se diz ateu, mas a gente brinca dentro da família que ele é o único ateu que acredita em Deus. Mas tudo bem. Vamos lá, a Sou Márcia. ateu, graças a Deus. A Márcia fez uma pergunta aqui. A família espiritual pode interferir na vida da família física? Interferir, não. Ela pode sim auxiliar, indicar o bom caminho. Nenhum mentor, nenhum bom espírito vai chegar, a não ser que essa família espiritual seja daquelas umas meia obsessoras, né? Mas não é o caso, né? A família espiritual, ela vai auxiliar a família física a seguir o caminho do bem. É óbvio que dentro da família, se tudo tiver um caos, tiver uma pessoa que vai pedir auxílio, lógico que essa família espiritual vai vir para auxiliar essa família física, né? Vamos para a próxima. Um obsessor familiar pode reencarnar nesta família no futuro? Isso seria benefício? Sim, seria um benefício, sim. Por que não?
né? Com certeza não seria fácil a convivência, né? Mas é uma oportunidade de você ensinar o amor a essa pessoa, ensinar o caminho do bem a essa pessoa, a mostrar que, independentemente do que você fez para ele no passado, hoje vocês estão ali junto, caminhando um do lado do outro, embora que muitas vezes vão ter pequenos atritos ou grandes atritos, mas o que é? Vocês estão junto caminhando, estão evoluindo junto, porque hoje todos nós estamos evoluindo juntos, né? A família principalmente, né? A gente está aprendendo, caminhando e evoluindo cada vez mais. Entendo, aquele obsessor, como eu falei, a família ela é feita de amigos e de futuros amigos, né? E justamente o que é? São os nossos inimigos que vão reencarnar junto com a gente na família para aprender. Pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser a esposa, né? Pode ser o tio, a tia. Geralmente tio e tia leva o nome de chata, né? Mas é ali que eles vão estar presentes. Eles vão estar se aproximando muitas vezes da gente para aprender a nos amar, a tirar aquela impressão tão negativa, tão ruim que tinha da gente e ver que a gente também, porque o obsessor é uma pessoa que muitas vezes ele não aceita, né, o que a gente fez para ele. E a gente, muitas vezes, inconscientemente, não tem a dimensão. Então, eles precisam aprender a ver que a gente não é um monstro que ele pintou, né? Que a gente também é uma pessoa que erra e que está ali para aprender. E junto com ele caminhar. Querem acrescentar algo, meninas? Não, tá perfeito. Perfeita, uma explicação perfeita. Concordo. Tudo. Bom, Você viu que é só para... A gente tem aí mais 3 minutinhos. Vamos ver se vem mais alguma pergunta aí, senão a gente já vai encerrando. Mas eu acho que é realmente isso mesmo. Os benefícios nunca vai vir só na facilidade das coisas, né? Vem nas dificuldades mesmo. Como diz já os velhos ditados, né? Na dificuldade que se aprende e por aí vai, né? Então são coisas que, se você ficar no seu comodismo, deixa eu só ligar aqui que está acabando a bateria. Se você ficar no seu comodismo, também não adianta nada. Então pronto. Se a gente só for receber simpatizantes da vida, a gente também não vai aprender lições nenhuma, né? Tudo vai ser fácil, harmonioso. Você caiu, já tem 1, 2 dando a mão para você levantar, sair caminhando, né? Então, a gente precisa, às vezes, e não só, até por uma questão de amor, né? Por a gente querer ver o bem daquele espírito, a gente traz ele para a gente, né? Para a gente auxiliar eles, né? A gente vê em diversos livros que um espírito mais elevado acaba solicitando, né, a presença daquelas pessoas que necessitam, né, de um amparo maior para serem seus filhos, para serem seus companheiros, para que elas possam caminhar, possam evoluir, né? Aprender com o exemplo dela, né? Exatamente. O Olair mandou uma pergunta agora. Quando um filho se afasta da família por 30 anos, depois reaparece, podemos afirmar que foi uma reencarnação perdida? Quantos anos nós já se afastamos de Deus? Quantas encarnações nós afastamos dele? Quantas encarnações nós tropeçamos, fizemos coisas erradas?
E ele não considera a gente como encarnações perdidas, vamos dizer assim. Não é uma encarnação perdida. Eu gosto muito de um livro, acho que é de Richard Simonetti, se eu não me engano, não lembro agora o nome do autor. É Plano B, né? Que muitas vezes a gente tem um plano e no fim a gente desvia totalmente daquele plano, mas no fim a gente acaba voltando para cumprir. Quem sabe esses 30 anos nos serviu para abrir ainda mais o coração, para abrir ainda mais a mente para essa pessoa. Um pouco, com certeza, ela vai aprender. Ninguém sai daqui pior do que era, ou igual. A gente sempre sai melhor. Graus diferentes, às vezes é o pezinho de uma areinha, às vezes é 1 quilo de chumbo, às vezes é 50 toneladas de aprendizado, mas a gente sai melhor do que aprendeu. Talvez esses 30 anos afastados serviu para essa pessoa aprender muitas coisas. E também para a família aprender a palavra máxima, né? Perdão, né? Que é difícil, não é fácil. Estou falando que é fácil. Perdão é a base. E não estou falando que é fácil você aceitar, mas é necessário. É uma questão de você se abrir para essa pessoa também, né? Ok. O Osmir fez um comentário aqui que provavelmente tem alguma coisa aí que poderia estar melhorando aí nessa resposta, o que ele queria colocar, mas não tem como saber porque ele não descreveu. Bom, a gente está em cima da hora, mas na próxima live a gente já coloca essa parte aí. Tá ok? Vamos fazer a nossa prece de encerramento aí, que já está dando horário. E os agradecimentos posterior. Vamos lá, Juliana. Agradecimento primeiro? Não, você pode fazer a prece, se você quiser. Certo. E continuando em vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça, em Deus, Cristo, caridade. Que nós possamos ter uma semana tranquila, com os nossos lares repletos de amor, de harmonia, e que sempre possamos caminhar juntos, de mãos dadas, sempre no caminho e nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que deixou os seus ensinamentos e os seus exemplos, junto de Maria de Nazaré, essa mãe que está sempre conosco. Que assim seja. Assim seja. Pode fazer seus agradecimentos, Juliana. Muito obrigada mais uma vez por estar participando. O coração enche de alegria, muita gratidão por estar tendo essas lives. Eu sei que muitos estão aprendendo mais, né? Alguns não têm oportunidades, às vezes, do dia a dia, de estar indo até um centro, participando, né, pelo dia a dia. E hoje, em meio a essa pandemia, nós temos a oportunidade de estar mostrando ainda para mais pessoas. Muito obrigada. Priscila? Eu faço minhas palavras da Ju, né? Agradeço de todo o coração a oportunidade. A palestra justamente falando sobre família, né? É o que nós mais precisamos, que é o que hoje em dia que está sendo muito discutido. Precisamos nos compreender e nos entender a nossa família. Gratidão imensamente pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, gratidão pelas lives, pela oportunidade que o Mensageiros da Paz, né, nos dá, e gratidão é somente essa palavra em todo momento. Selma? Sou grata pela oportunidade, espero que tenha passado um pouco de umas palavras que possam transmitir algo de bom, um pouco de ensinamento para as pessoas, né? Pode ter certeza que eu aprendi bastante com tudo isso. Eu acho que eu sou uma das que mais aprende por causa de, vamos dizer assim, em primeiro lugar é a gente, depois é que a gente vai transmitir o ensinamento. Então eu agradeço essa oportunidade, agradeço o carinho
que todo mundo tem com as lives, o respeito das pessoas para com os palestrantes, né? Embora a gente não esteja tão próximo, mas ao mesmo tempo estamos dentro da casa de cada um. Agradeço imensamente. Para encerrar, eu queria fazer 2 comentários. Um comentário seria que eu fiquei muito contente, porque às vezes as pessoas estão tão acostumadas, tem as lives, enfim, às vezes a pessoa não enxerga como sendo algo de importância ou de valor, enfim, cada um tem um ponto de vista, mas essa semana nós tivemos retorno de 2 pessoas através do WhatsApp, que conversaram diretamente comigo, e que estão passando por fases muito difíceis. E agradeceram muito e falou que graças às lives é que estão tirando elas dos buracos e das dificuldades em que elas não tinham mais forças para levantar. Isso realmente nos traz um retorno de alegria, de ver que não é em vão, que as pessoas realmente estão, aquelas que necessitam, estão aproveitando, estão conseguindo aprender, absorver e, sabe, só de você saber que você está, como fala, que você é um grãozinho de areia na praia, mas que esse grãozinho está fazendo uma diferença para alguém, isso não tem nem como descrever. Não tem como. Uma outra coisa que já era um pensamento que eu tinha, e baseado na live de hoje ficou mais evidente isso ainda para mim, volto a dizer a minha opinião, desculpa as pessoas que não concordarem com isso, mas é para os pais, mães e responsáveis das crianças e dos adolescentes aí do nosso mundo, não é nem só do nosso país. Não se esqueçam, hoje ficou muito evidente isso agora na live, que educação, caráter, moral, são ensinamentos de casa, é obrigação de pai, mãe e família. Escola é para ensinar português, matemática, ciências e outra coisa. Então, tire esse negócio da cabeça, eu pago uma escola cara para o meu filho, então a escola tem a obrigação. Não, a escola tem a obrigação de ensinar matérias. Nós temos a obrigação de dar base, de dar caráter, de ensinar todos os valores morais para que essa criança no futuro seja uma pessoa responsável, uma pessoa que vá agregar ao mundo positivamente e não ser simplesmente mais um no meio dessa multidão perdida aí. Tá ok? Muito obrigado a todos mais uma vez e muito obrigada. Uma ótima semana para todos aí e se Deus quiser até sexta-feira aí às 20h30. Tá ok? Um abraço a todos. Até mais. Saudade de todos. Beijo, Osmir. Tchau, tchau.